Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. O tema desta edição é Psicoterapia do Encantamento. Vocês vão entender um pouquinho mais o que é essa metodologia, o que é esse sistema. A gente vai entender quem criou, o criador que desenvolveu essa técnica que vocês vão conhecer no programa de hoje. Lembrando que o programa Consciência Próspera tem o apoio do Instituto Biosegredo, que desenvolve diversos cursos de desenvolvimento humano, de apometria, espiritualidade, mesa radiônica, radiestesia. Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, o Alexandre Ferreira do Ale Productions. E também contamos com a Francisco Alberto da J. Santos Imóveis Imobiliária, que fica na zona sul de São Paulo. Tema: Psicoterapia do Encantamento. Nós trouxemos aqui o Dr. Paulo Urban, que é psiquiatra, médico psiquiatra, psicoterapeuta do Encantamento. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Samuel. Muito agradecido pelo convite. Prazer aqui falar para a Consciência Próspera. Muito bem. Vamos começar com a pergunta de base, né? O que é a psicoterapia do encantamento? Como é que ela surgiu? Como é que teve essa base? Como é que foi que essa psicoterapia veio, né? Esse trabalho, ele é melhor dizendo, é uma experiência de vida, né? É uma obra em construção. Sim. Então, a psicoterapia do encantamento, conforme a gente vai tendo nosso desenvolvimento, nossa experiência clínica, a gente vai compreendendo e formando toda uma concepção do psiquismo humano, que a gente chama de psicoterapia do encantamento. Essa palavra encantamento não tem nada a ver com enfeitiçamento, hipnose, tirar alguém da realidade. Muito pelo contrário. Uma vez destruída a barreira das ilusões, uma vez caída a última máscara das ilusões, que nós temos tantas, né? É importante que a gente se encante com a vida, né? Então, costumo dizer assim, um pouquinho brincando com as palavras, que o encantamento, porque não vem do grego, né? O en é um prefixo que é grego, mas a palavra encantamento não tem essa formação da língua grega. Mas brincando um pouquinho, é o canto que vem de dentro. Em grego, dentro. É o canto da alma, né? Então, o nosso famoso filósofo alemão lá, Nietzsche, dizia: nós não deveríamos acreditar num Deus que não soubesse dançar. Sempre que eu leio essa frase, eu me lembro de Shiva Nataraja, né? E então, nós completamos, parafraseando o mestre: menos ainda vamos acreditar numa alma que não saiba cantar, né? Então, encantamento é cantar com a sinfonia das esferas, é cantar com a música divina, a orquestração divina, e nós, médicos aqui, fazendo nosso papel de curador, quanto mais em sintonia com essa música, mais perfeitamente fazemos o trabalho, porque, a bem da verdade, partimos também do princípio que médico algum cura nada, nem doença alguma. Sim. Nem ninguém, nem doença alguma. Quem cura é a divina consciência, né? Nós somos, quanto muito, se soubermos respeitar as leis da natureza, um bom instrumento para isso. Muito bem, e nessa nossa conexão com essa fonte divina, boa parte das culturas falam desse canto pessoal e dessa vibração pessoal que inclusive direciona propósitos e vidas, né? Várias culturas falam que o canto pessoal traz muito isso. Na psicoterapia do encantamento, existe também a parte ritual ou os ritos de passagem? Como é que funciona isso? Perfeitamente. O nosso símbolo do encantamento para apresentar ao telespectador é um símbolo que está, nós temos 4 graus estruturados do primeiro ao quarto, não de maneira hierárquica. Portanto, nosso trabalho, antes de tudo, ele é uma cosmogonia, né? A psicoterapia do encantamento, ela valoriza o inconsciente profundo, mas ela tem uma concepção médica que faz unir a medicina com as psicoterapias, principalmente nas linhas das psicoterapias, aquelas que valorizam o inconsciente profundo. E nós estruturamos esse trabalho em 4 graus, porque é uma herança pitagórica e iniciática que nós temos do trabalho. Pitagórica? Né? Do Pitágoras. Sim. Havia 4 graus na escola dele na antiguidade. Né? Quais seriam os 4 graus? No nosso caso, são 4 graus, como a escola pitagórica propunha, mas o nosso primeiro grau são as sessões de hiperventilação, que corresponde ao golfinho de cor de laranja. O segundo grau é a clínica propriamente dita, nosso trabalho em consultório regular, com atendimento pessoal, não é? Individual ou em grupo, mas principalmente individual. Toda a psicoterapia é um trabalho para autoconhecimento, sabe, Samuel? Isso que é o grande ponto, é a pessoa se aperfeiçoar tal qual um alquimista faz isso ao longo da sua vida, procurando transformar-se, lapidar-se, né? Então, o terceiro grau é trabalho com ritos de plantas de poder. E o 4º grau, ritos de peregrinação. Então, todo o trabalho é ritualístico, é iniciático, é centrado na cosmogonia alquímica e tem uma base iniciática pitagórica.
Olha que interessante. E na alquimia, nossa matriz é a medicina hipocrática e, portanto, paracélsica, né? Quer dizer, paracélsica e, portanto, hipocrática, porque o Paracelso, na sua concepção de astrologia médica, na maneira de entender o universo, ele era um alquimista, uma visão gnóstica, ele professava dentro disso tudo uma medicina hipocrática, que é da onde a gente tira o nosso entendimento do psiquismo humano. Paulo, você como pessoa, antes de se tornar um doutor, antes de ter todas essas formações, escrever tantos livros que você escreveu, publicados aí, e outros que ganharam até prêmios, antes de tudo isso, como é que foi o seu despertar para essa espiritualidade? Como é que foi o seu despertar por encantamento? Como é que foi o seu despertar para isso que te leva a fluir pela vida atualmente? Como é que foi esse despertar? É muito bonita a sua pergunta, querido, que faz a gente visitar um pouquinho as nossas raízes familiares, né? Meus pais, muito católicos, mas meu pai é um católico, assim, vamos dizer, leitor de muitas outras tradições. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu me filiei a uma ordem esotérica, mas naquele tempo, por ser menor de idade, precisava autorização de meu pai, que leitor de profecias de João 23, católico que era, dizia, se João 23 era associado aos martinistas, que é uma loja Rosa Cruz, maçônica, na casa martinista, né, mas vinculada a essas outras seitas iniciáticas, por que meu filho não pode pertencer a esta a qual ele está querendo? E ele me deu autorização, né? Então foi ali, com 13 anos, que eu comecei um caminho iniciático também. Mas eu já queria ser psiquiatra, viu? Só que eu não sabia nem sequer se eu devia fazer medicina, psicologia, tal, era a ignorância de um garoto de 13 anos, né? Como você sabia que queria ser um psiquiatra? Como é que foi isso? Eu me sinto assim, querido, médico de alma mesmo, né? Ainda que a psicoterapia do encantamento proponha a interação entre a medicina e as psicoterapias, o campo de trabalho é o campo anímico. A alma, para mim, a experiência clínica nos prova isso de maneira absoluta, é uma realidade. Embora seja muitas vezes essa alma tão etérea, se utilizada, uma pedra no sapato da medicina acadêmica que não quer saber de pensar na alma, né? Uhum. Ou os neurocientistas aí que de uma forma ou outra tentam reduzi-la à bioquímica simplesmente, né? Achando que a consciência, o seu programa tem esse nome, consciência próspera, né? Como se a nossa consciência fosse produto, epifenômeno se fala, de uma complexidade biológica. Eu, particularmente, não penso assim, entendo o nosso psiquismo como uma das provas matriciais da existência do divino em nós. Né? É possível, mesmo vivendo em momentos tão corriqueiros, tão difíceis, tão constantes, tão intensos, e mesmo assim a gente conseguir encontrar esse propósito de alma, esse propósito que você encontrou como despertar, que hoje sabia que isso, o que a gente pode, o que você pode deixar de dica para a pessoa, o que você pode transmitir para a pessoa que está assistindo, para despertar esse propósito de alma? Pois é, querido, olha, a psicoterapia do encantamento propõe que cada uma das pessoas, nós todos aqui no caso, trilhando a estrada da vida, sejamos peregrinos e alquimistas. Viabilizar, atualizar a nossa mitologia pessoal, viu? Isso é muito importante. Cada um de nós tem uma mitologia própria, ou seja, uma série de talentos, de potências que podem vir à tona, trazidas à consciência e serem, por conta disso, planificadas, atualizadas. Esse é o caminho para a felicidade. Acho que todo mundo deve fazer questão de ser feliz na vida e realizar os seus sonhos, realizar as suas intenções maiores, a sua obra alquímica. Acho que deve ser obrigação de todo mundo, né? Procurar ser feliz pelo menos, né? Não é verdade? Gosto muito quando fala de propósito. Quando eu lembro do Campbell que falava, né? Siga essa sua felicidade, siga esse bliss. Isso, follow your bliss. Siga o seu bliss, siga o seu tino de alegria, seu sonho principal, né? Muito bem. É verdade. Vamos voltar para esse símbolo que é o símbolo aqui da psicoterapia do encantamento. Você falou você estava citando os golfinhos. O primeiro golfinho é o laranja. É o laranja, elemento ar, representa as sessões de hiperventilação. Né? Certo. As sessões de hiperventilação, primeiro grau, o golfinho branco, terceiro grau, ritos com plantas de poder, e o quarto grau, que é o golfinho violeta, que são ritos de peregrinação. Todas essas vivências catalisam os processos da experiência clínica, propriamente, que é o golfinho verde, ligado ao elemento água, que é a experiência clínica. A água é a compaixão, é a necessidade de a gente dizer, pelo calor humano, pela compreensão do outro, quebrar aí os cristais de tristeza, tudo aquilo que está solidificado como mágoas, como nós, não é? Então, esse contato terapeuta-paciente requer confiança de um no outro, do outro em um, e a partir daí a compaixão exerce seu poder de derreter esse gelo todo, né? E a água é símbolo da
cura. O verde é a cor da cura, assim como a água é seu símbolo, seu elemento principal. O golfinho branco são ritos com plantas de poder, elemento terra, e ritos de peregrinação, golfinho violeta, elemento fogo. E no centro é uma mandala, né, um oroboro, é uma cobra que morde o próprio rabo, mas estilizada na forma de 4 golfinhos, que é o elemento, o animal de poder da psicoterapia do encantamento, já que estamos lidando com as instâncias profundas do psiquismo. Por isso que a serpente de Asclépio, deus da medicina, está entrelaçada não no caduceu, mas no tridente de Netuno, Poseidon para os gregos, né? Muito bem, você citou a hiperventilação. Explica para o nosso amigo internauta o que é a hiperventilação, como é que funciona esse hiperventilação? Existem várias técnicas que fazem com que a gente possa entrar num processo de hiperventilação, né? É uma tecnologia toda. A hiperventilação é uma disciplina respiratória e ela, por conta, se duradoura, se levada adiante, durante um bom tempo, ela vai provocar estados alterados de percepção. Então, estados de ampliação da consciência. São processos que vão catalisar o trabalho clínico, né? Uma experiência que entra para fazer com que, muitas vezes, nas questões que as pessoas trazem, há uma série de resistências, há terapias que durariam muitos anos e que podem, certos processos, ninguém está interessado em correr com nada, mas certos processos, para que sejam vencidas suas barreiras, é preciso catalisá-los. E aí a hiperventilação é uma experiência muito forte para isso, porque ela faz uma catarse emocional, né? Provoca isso, né? Todo o trabalho é alquímico, né? O que a gente está buscando é a transmutação do nosso chumbo emocional, o que pesa, o que é denso em nós, no ouro poético, alquímico da alma liberta, né? Como os raios do sol, né? Vendo ao ser humano, vendo como humanidade, o que você percebe em relação a, por exemplo, os ritos de passagem? Atualmente a gente vê uma volta muito dos processos ritualísticos antigos, ancestrais. O que é que você vê, observa no momento atual? O que é que gera, o que causa essa volta, esses processos antigos? As pessoas hoje em dia falam de transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, uma série de quadros neuróticos de ordem obsessiva ou histérica ou de outras ordens aí, foram muito bem descritas pelo Freud, todas essas patologias, né? Mas olha, todas elas são frutos de uma questão que é uma desvinculação do indivíduo com a sua fonte principal, né? O que está faltando aí é raiz, mas raiz que eu digo no sentido de contactar essa alma do indivíduo com a divindade que existe nela. Então, muitas vezes, os que sofrem de distúrbios obsessivos compulsivos fazem o quê? Até fazem toda uma ritualística, mas completamente vazia, desprovida de sentido. Então, é preciso resgatar isso. Para mim, eu entendo assim, que toda questão psiconeurótica, no fundo dela, no seu âmago, que está em jogo ali, é uma questão de desacerto do indivíduo consigo mesmo, é uma busca de sentido pela vida, né? E é isso que a gente tem que tratar aquela chaga lá, que é a chaga matriz, de onde está saindo toda uma série de problemas, de patologias que vão se desenvolver mediante diferentes estruturas, né? Mas o que está faltando mesmo é a conexão dessa pessoa com a sua essência divina. Todos nós trazemos na alma imago Dei, né? Não precisamos nem acreditar em Deus para entender isso teológica, filosoficamente. Somos centelhas, sparks of God, centelhas da luz divina, aqui vivendo e brilhando nessa nossa breve existência. Cada vez que nos lembramos disso, e os ritos de passagem fazem com que a gente recupere esse sentido, a gente se resgata na nossa corporeidade humana em contato com a divindade que nos rege, né? É isso que eu penso. Uma das coisas também que a gente observa até nas grandes cidades é a volta das vivências xamânicas. Como é que começou o seu contato, Paulo, com essas vivências xamânicas? Olha, isso foi em 1996. Eu era diretor de um hospital psiquiátrico em São Paulo e fui mandado a Cochabamba para um congresso para representar o hospital. E como o congresso acadêmico médico é muito chato, viu, falar português claro, eu encontrei lá, dentre tantos palestrantes, doutor tal, médico tal, professor titular, professor assistente, achei um que era senhor Carlos. E eu fui ver a palestra dele, que era uma palestra sobre o uso da ayahuasca no tratamento das dependências químicas. Bom, o senhor Carlos era médico também, só que não médico como eu, formado em faculdade, um médico que é formado na tradição andina, né? Que é tão profunda e sábia como a tradição taoísta, a tradição ayurveda e outras tradições, a hipocrática, aí, que são medicinas cosmogônicas, viu? Então, a medicina andina que nós temos aqui na América, muito próxima da gente, é muito pouco conhecida. A gente hoje tem muito mais contato com o hinduísmo, com linhas de tratamento por acupuntura do taoísmo, né? Que são válidas, claro, com medicinas ancestrais profundas. Mas nós temos aqui na América andina uma medicina também, tradicionalmente passada
de boca para boca, né? Boca para ouvido, de boca para ouvido e assim por diante, por gerações a fio. E aí fiz amizade com Carlos Prado Mendonça, que é um xamã, que é um quechua. O quechua é a língua dos incas, e esse Carlos Prado foi quem me iniciou realmente nos segredos aí de várias plantas de poder, entre elas a ayahuasca. A ayahuasca essa que eu já havia tomado em 1990, foi minha primeira experiência dentro do seio da Igreja do Santo Daime, né? Eu não sou vinculado a nenhuma igreja, mas eu tenho todo um respeito com as religiões todas que se valem desta planta, que no mundo andino, na nossa floresta amazônica brasileira, inclusive, é de conhecimento da sabedoria ancestral de vários povos, né? E catalisador também profundo de uma série de processos emocionais, psicoemocionais nossos, né? Como doutor e como médico, como que você tem utilizado a ayahuasca, como você tem usado as plantas de poder, quais os benefícios que você tem observado isso em consultório? Hoje em dia está mais do que claro que a ayahuasca tem uma série de propriedades terapêuticas, né? Entre elas, há muitos estudos já sendo feitos, cada vez mais, não sei se muitos, mas cada vez mais, mostrando que ela tem efeitos antidepressivos, que ela trata a dependência química severa. Tudo isso é passível de ser tratado por ayahuasca. Faço uso dela na clínica para muito mais que isso. Não são somente dependências clínicas, dependências químicas e quadros depressivos, que são aqueles para os quais a gente trabalharia com a ayahuasca. Aliás, particularmente não trabalho com a ayahuasca para determinado caso específico. Ela é usada como um catalisador dos processos, dos questionamentos mais profundos do indivíduo que está em terapia. Dentro da psicoterapia do encantamento está previsto o rito xamânico com planta de poder, dentro de uma cosmogonia. É muito mais um ato de ritualística do que um ato terapêutico, embora tenha um ganho terapêutico, uma eficácia terapêutica. Nós usamos a ayahuasca dentro de um âmbito cosmogônico, ritualístico, de acordo com a concepção da tradição, no meu caso, tradição alquímica, e uma medicina ancestral hipocrática, que é, no nosso caso, uma medicina paracélsica, né? Eu estudo alquimia. A alquimia, para mim, é a maneira pela qual eu concebo a nossa cosmovisão do encantamento, é alquímica. E dentro disso, que foi a base da homeopatia, diga-se de passagem, muito importante essa visão. O que o Hahnemann faz lá, Samuel Hahnemann, em 1789, quando ele compõe as suas bases da homeopatia, ele foi buscar tudo isso nos princípios paracélsicos, que, por sua vez, trabalhava com a medicina hipocrática e com a astrologia médica, que também Hipócrates dela se valia, e nós também nos valemos disso, claro. Então, tudo isso junto é para a compreensão do psiquismo humano, do indivíduo que está ali à nossa frente, e, claro, no trabalho psicoterapêutico, em alguns momentos oportunos, forma-se um grupo dentro de um trabalho xamânico, ritualístico, onde aplicamos, aplicar não é bem o termo, onde administramos a ayahuasca, né? Eu tenho uma experiência com a ayahuasca, como eu disse, que começou lá em 1990, e já há 12 anos, praticamente, estamos trabalhando com ela clinicamente, mas de maneira absolutamente discreta, reservada, porque o trabalho é praticamente artesanal. Não tenho proposta de ser igreja, e atendemos pouquíssimas pessoas num grupo, porque quantas eu tenho condição, e mais outros terapeutas que me ajudam delas cuidar, né? Não dá para fazer um trabalho para vários, e a gente depois não tem como acompanhar cada um dos processos, né? Muito bem. Um dos golfinhos, eu não me lembro qual é a cor que você citou, que é a peregrinação iniciática, que é o quarto grau. Nessa peregrinação iniciática, fala um pouquinho sobre esse caminho do sol e esse caminho dos anjos aí, que está presente. Muito feliz aqui com o Samuel, que andou vasculhando minha vida para fazer boas perguntas, viu? Muito precisas e muito bem colocadas. Um entrevistador muito digno, e agradeço muito ao seu convite, querido. As peregrinações são ritos de passagem também. Toda a vida é uma peregrinação, e cada uma delas vai ser uma matriz. Numa peregrinação a gente enfrenta situações as mais distantes e distintas. Distantes porque a gente vai caminhando ao longo delas, né? E distintas porque cada passo é uma novidade, viu? Traz um novo aprendizado. Peregrinar é a gente se expor a uma experiência que em alguns momentos, a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? Que louco, né? Vim aqui largar minha casa, meu conforto, para fazer um caminho, com que sentido? O que eu vou buscando nisso? E a dor do corpo é muita, né? A gente está cansado, tem a mochila, tem a distância a ser vencida. Em outros momentos, olha, a gente sem querer, sem saber quando, em um momento, a gente está no estado de comunhão, sabe? Então a gente tem uma experiência de congraçamento, e naquele momento dor nenhuma importa nada, até porque nós não sentimos dor alguma. A gente caminha e caminha com Deus, caminha com vida, caminha com alegria, a gente se encanta com essa maravilha que é a vida.
Então, eu acho que todo mundo deveria peregrinar algumas vezes na vida. Eu fiz particularmente somente 2 peregrinações. Você citou aí a do Sol, aqui em São Paulo, e a dos Anjos, em Minas Gerais, não é? Mas existem outras. Estou me preparando para fazer lá de Santiago da Compostela, mas não é a mais importante. O importante é você fazer algumas peregrinações, tirar disso a sua experiência de vida, né? De transformação pessoal, de vencer distâncias, mas mais que tudo isso, trabalhar profundamente questões internas, porque numa peregrinação ninguém consegue andar junto, viu? Cada um tem um tamanho de perna, cada um tem um grau de cansaço, uma forma de respirar, uma forma de caminhar, de maneira que a gente acaba ficando mesmo sozinho. A gente vai enfrentar os nossos temores, os nossos demônios internos, que se sombras. Exatamente. Eles se materializam ao longo do processo todo e a gente tem que saber lidar com isso, né, se a gente quiser amadurecer em relação a algumas questões básicas emocionais da nossa vida. Esse momento que a gente fica com dúvidas, esse momento que a gente fica, o corpo doendo, é o momento que a gente pode chamar de crises, né? A gente na vida sempre passa por crises, né? Como é que você vê, como médico também, a diferenciação entre as crises psíquicas e as emergências espirituais? Como é que você vê essa relação dessas duas? Essas crises todas fazem parte do nosso processo mais profundo de aprendizado. A gente precisa nessas horas, porque é importante ter coragem para fazer as coisas, né? A gente precisa estar imbuído de alguma força para poder se demover e fazer. Agora, há fraquezas, né? Eu mesmo muitas vezes me pergunto, nossa, preciso escrever um texto, preciso atender fulano, um paciente, dificílimo caso, será que eu vou dar conta? Me sinto pequeno. Então, oração é muito importante, sabe? Oração é muito importante, em função do que a gente se deixa orientar, né? É preciso ouvir a voz que vem de dentro, que vem do alto, para orientar nossos atos aqui mais simples. Então, momentos de crise são momentos difíceis para todo mundo, evidentemente. Agora, se a gente sobrevive a essas crises, elas nos transformam em seres melhores frente à vida, né? A gente não tem que competir entre as pessoas aqui. Eu não estou competindo com ninguém. Nem tenho essa proposta. Aliás, não tenho proposta nem pedagógica, nem terapêutica no meu trabalho, para ser bem sincero. É importante que o paciente queira ser ajudado. Se ele quiser e eu puder, a gente vai se entender. Agora, eu chegar e falar, você tem que ser meu paciente, isso é uma bobagem, né? Agora, quem está em crise, eu já tive as minhas, a gente se reconhece, a gente se entende. A gente se entende por uma linguagem que não é a labial ou a intelectual, é uma linguagem da vida. São experiências que a gente vai podendo, em assimilando essas experiências, poder comungar com os colegas, com os amigos, com as pessoas que sofrem, de maneira a dar a elas pelo menos um abraço, um entendimento, uma compreensão em algum grau, né? Agora, essas crises são transformadoras, porque cada um que passa por um deserto sabe quanto custa esse deserto, sabe quanto ele é frio à noite, quanto ele é causticante durante os dias. E há certa parte, a partir do momento que você está atravessando o deserto, que você fica forte realmente, percebe que já não vai morrer mais naquele deserto. Aí você vê assim, olha para trás, ou melhor, olha para trás e deixou um monte de pegadas, né, para quem vem vindo, né? Mas também quando você olha melhorzinho para frente, você vê que já tem um monte de pegadas também, dos que já passaram ali na sua frente e já deixaram para você os sinais, as dicas. Muito bem. E isso mesmo, a gente já ficou aqui, já deu o nosso horário do nosso programa, e o nosso amigo Dr. Paulo Urban já deu diversas dicas. Você que está acompanhando, volta aí o vídeo de novo, novamente, assista, prestigie o trabalho da psicoterapia do encantamento que ele tem desenvolvido, ok? Chegamos ao final, meu querido. Só posso agradecer por esse contato maravilhoso com a sua pessoa e com a pessoa e atenção de cada um dos telespectadores. Muito bem. E nós agradecemos também a você que está acompanhando o programa Consciência Próspera. Indique, compartilhe, e você vai encontrar diversos programas com pessoas tão inteligentes e tão abertas amorosamente para compartilhar essa consciência próspera com todos, de maneira assim, de doação. Um grande beijo de luz para você. Espero você na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá.